Beth, me fala uma coisa, antes da gente começar a falar do assunto do dia, né? Do assunto Tá. do vídeo do dia. Você sabe cantar a música do Domingo à Noite? Você lembra da letra? Aí eu lembro um pouco. Eu não sei ela inteira ainda não, mas você fica com aquele acorda, né? Você fica o tempo todo com aquilo. Mas eu estava pensando nisso agora, né? Porque eu falei, nossa, como é que é a letra, né? Tira o pé, né? Tem a força, tem a fé. Eu falei, nossa, eu ainda não sei a letra de cor. Tá, então vamos ouvir ela de novo. Quando a noite chegar, não adormeça o recomeço. A vida é curta, mergulhe então. O que te trouxe até aqui, me diz agora. O sucesso é para todos, comece do começo. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Oi pessoal, olha o Domingo à Noite chegando e já vou avisando, hein? No final desse vídeo eu tenho um presente pra você, um presentaço. Antes disso, vocês já viram aquelas pessoas que só trabalham, que não tem tempo pra nada? Pois é, o programa de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoas que não sabem conciliar a vida profissional, a vida pessoal. Aquelas pessoas que parecem que são espectadores da própria vida. A vida lá acontecendo e a pessoa assistindo. Esse é um assunto para os nossos psicólogos. Aliás, para as nossas psicólogas. Beth e Andresa. Vamos ver? No último vídeo, nós exibimos lá a história do Emílio, que eu até vi que você comentou lá nas nossas redes sociais, né? Tá. Eu conheço o Emílio há muitos anos, e conheci ele nesse período da vida que ele era muito focado no trabalho, só tinha tempo para o trabalho, né? Inclusive, quando eu olho o Emílio agora, ele me parece 20 anos mais jovem do que ele era quando eu o conheci. Engraçado isso, né? Ah, De sim. aparência, assim, de jeito, de sorriso. Até o sorriso do Emílio, quando eu olho agora, é impressionante, eu não consigo explicar isso. Mas o Emílio, ele sorri, quando eu vejo o Emílio sorrindo agora, ele parece um adolescente sorrindo. Como explicar isso, né? Quando a gente exibiu esse vídeo, foi muito engraçado, assim, as pessoas começaram a comentar, aí sempre começa, né, pipocar as histórias. Ah, aconteceu isso comigo também. Aí a gente teve uma outra história bem parecida, de uma moça bacana, que ela ainda é, né? Ela é diretora de tecnologia de algumas grandes companhias, e ela também estava no auge. Aos 25 anos já foi morar em Manhattan, trabalhar lá, tudo na área de tecnologia. E aí, num determinado momento, ela estava ali com 35, 36 anos, bem jovem, e ela teve uma embolia pulmonar. Nossa. Sim. E aí ela falou também que houve ali uma transformação. Eu conversei com ela essa semana porque tudo, né, quando surge um assunto, todo mundo começa a comentar. Mas aí, olha que engraçado, no meio de tudo isso surgiu uma polêmica. Nas redes sociais, essa semana, nós exibimos o último vídeo no domingo. Na terça-feira, logo cedo, começou-se ali uma polêmica no LinkedIn de uma executiva dizendo assim, olha o que ela disse. Ela disse assim, que trabalhar mais do que 12 horas por dia não significa produtividade, muito pelo contrário. Significa que você não consegue organizar o teu tempo e significa, inclusive, que não desrespeita a tua família. Beth, muita gente tem dificuldade mesmo de organizar a vida, de organizar a agenda. É dificuldade mesmo ou é necessidade? Por que as pessoas colocam o trabalho, muitas pessoas colocam o trabalho ali como principal objetivo e esquece do resto? Assim, acho que a maioria tem realmente. Eu não sei se ela tem a dificuldade ou se ela não tem a consciência,
né? Mas eu vejo, do que eu acompanho as pessoas, eu sempre faço uma imagem da pizza, sabe? Então, uma pizza grande tem 8 pedaços. Então, boa parte das pessoas, na realidade, às vezes, 8 pedaços é totalmente para o trabalho. Ou então, assim, 7 pedaços para o trabalho e 1 pedaço para o restante, né? E a gente até se pergunta, mas por que, né, que isso ocorre? Tudo bem, a maior parte do tempo cronológico você realmente está no trabalho, né? Mas puxa, você tem tantos outros aspectos da sua vida que é tão importante. Então, tem um exercício que a gente faz que chama átomo social, né? É um exercício do psicodrama, onde você faz a pessoa montar a vida dela, o universo, com os aspectos mais importantes. Então, o que acaba acontecendo? O trabalho aparece grandão, né? Aí aparecem algumas outras coisas meio misturadas, e, normalmente, o que mais acontece, ele, por exemplo, não faz parte daquilo. Então, quando ele olha de fora, que ele vai vendo as coisas que ele colocou, e a maior parte está totalmente voltada para o trabalho, aí eu sempre faço aquela pergunta, mas cadê você nisso tudo? Ele fala, nossa, eu não me coloquei. Então, aí vem aquele aspecto, puxa, quem sou, né? Então, eu sou um espectador da minha vida. Uma das coisas que a entrevista do Emílio suscitou, assim, trouxe à tona, é a questão do trabalho em demasia, né? Pessoas que são workaholic. Tem algum conceito assim para workaholic assim que você possa ensinar para o pessoal que está assistindo? O que é workaholic? Como é que eu sei que eu sou workaholic? Então, como é que você sabe? Você vai saber quando você estiver priorizando mais a sua atuação profissional do que as outras esferas da sua vida. Então, a tua função, ela vem em primeiro lugar e ela te gera satisfação maior na vida. Uhum. E isso necessariamente é algo ruim? Quer dizer, a gente vê muitas pessoas que priorizam a vida profissional. E, às vezes, nem é uma questão de priorizar, é exclusivizar mesmo. Não sei se essa palavra existe, mas, assim, é viver especificamente para o trabalho. Isso pode ser saudável ou isso sempre é um problema? Então, tudo que é demais passa e tudo que é de menos há uma falta. Sempre vai faltar, né? Então, a gente cresce com uma expressão muito utilizada no nosso meio e muito forte, que o trabalho dignifica o homem. Uhum. Isso dá sentido para os nossos dias, o nosso trabalho. Isso traz uma realização pessoal muito grande, a gente se sentir útil. Então, a gente escuta muito assim, você conhece o fulano? Não, quem que é ele? É o CEO de tal empresa. Sei. Você conhece o fulano? Não, mas é a presidente lá daquela escola. Sei. Então, na verdade, vai se criando uma placa. Então, você deixa de ser, né? Por exemplo, a Andresa. Você conhece aquela psicóloga que trabalha assim? A Andresa. Não, mas é aquela assim, tem um consultório, trabalha com neurociência. Sei, aquela que trabalha lá com o movimento dos olhos. Então, as pessoas vão colocando o teu trabalho na tua frente, né? Pessoa. Então, assim, se é demais, isso vai te adoecer, porque você deixou a estrutura do profissional em primeiro lugar, então ela sai à frente. O teu eu mesmo, mais profundo, ele está escondido. Então, o eu dela, ele está meio apagadinho, porque ele está num papel, mas não é o eu global dele, ele acabou se transformando num papel, e ele acaba vivendo aquele papel, talvez 24 horas por dia. Pode ser uma fuga, então, essa história de repente, trabalhar muito? Pode, e muitas vezes fuga de algo que não está bom, fuga de algo que eu não quero enfrentar, que eu não quero olhar. Então, é melhor eu estar aqui do que eu estar lá. Então, ele se põe como um espectador da vida. Então, a vida está acontecendo lá e ele está como espectador aqui. Então, o que acontece? Ele não está totalmente presente na vida dele. Então, sabe quando você simplesmente executa tarefas?
né? Porque como você não está presente, fica aquela coisa assim de você sendo um espectador da sua vida e executando tarefas que alguém pede ou impõe para você fazer. E nisso ele acaba, né, esquecendo todos os outros aspectos que também são tão importantes na vida dele. Isso é muito comum, Áurea, principalmente dos executivos. Então, quando eles chegam aqui, às vezes eles têm até receio de uma promoção na carreira, porque eles falam, se eu já não tenho tempo agora, como que eu vou fazer se eu assumir uma diretoria, por exemplo, uma VP, uma vice-presidência ou uma presidência de uma empresa, né? Então, ali é onde começa a tomada de consciência, que tem muito a ver com o que aconteceu com o Emílio também. Porque você entra na roda da vida de uma maneira mecânica e você não se dá conta que isso está acontecendo, olha. Então, assim, é como se você esquecesse de você, né? Você começa a atuar conforme as expectativas de terceiros e, de alguma maneira, você nem lembra mais o que existe em torno. Então, daí vem os problemas, né? Na família, relacionamento com a mulher, relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos. E aí, às vezes, precisa acontecer algo muito grave para que ele tenha o clique, para que ele desperte, né? Que realmente ele tem outras coisas que são tão importantes na vida dele quanto o trabalho. Existem empresas que oferecem para os seus funcionários ferramentas de organização do tempo, talvez até treinamento de organização do tempo, porque se você, hoje em dia, se você piscar o olho, você fica 1/3 da tua vida no WhatsApp, respondendo mensagem de trabalho, respondendo mensagem da família, tudo que você quer fazer hoje você faz no WhatsApp, fala com o médico do teu filho, você faz tudo no WhatsApp. Se você não prestar atenção, você fica 1/3 do teu dia no WhatsApp. Tem empresas que oferecem esse tipo de ferramenta para os executivos, para os funcionários como um todo, não só executivos? Existem algumas ferramentas que os executivos utilizam para tentar administrar, mas é uma coisa que eles fazem por eles. Mas não sei, quando você pensa numa ferramenta, num aplicativo, é uma coisa tão técnica, né? Não sei, é uma agenda, entendeu? Você tem ali. Mas olha só, se você começa a trabalhar às 8 da manhã e você tem que trabalhar até às 8 da noite para você dar conta do recado, ou você está com muito mais demandas do que você realmente pode absorver, sim, ou realmente você não é organizado. Beth, tem algum exercício, alguma sugestão para as pessoas organizarem melhor o tempo na pizza, né? Você falou da pizza. Você faz a pizza tem 8 pedaços. E depois, quais exercícios que as pessoas poderiam fazer para equilibrar esse tempo? Então, tem um exercício que é muito legal, simples, que é um exercício que eu chamo assim, de você distribuir adequadamente a sua energia no dia a dia. Então, como é que a gente pode fazer? Por exemplo, quantas atividades, né? O que você tem, vão fazer de um dia, né? Então, quais as atribuições que você tem em um dia? Aí ele coloca, aí a gente representa cada uma dessas atividades, por exemplo, com um lápis, né? Aí a gente conta lá quantas atividades. Por exemplo, ele tem 20 atividades, né? Então, está lá representada por cada um dos lápis. Aí eu falo, bom, e quanto você tem de energia? Então, aí a gente pega, por exemplo, canetas. Então, agora nós vamos pegar, você tem 20 atividades, então vamos pegar 20 canetas que vão simbolizar 100% da sua energia. Então, como é que você distribui, né, esse 100% da sua energia nessas 20 atividades que você tem neste seu dia, né? Qual é a tendência normalmente? Ele pega uma caneta, ele coloca normalmente uma caneta em cada uma das atribuições, ou então ele coloca, sei lá, 5 canetas no trabalho, e aí ele vai distribuindo uma caneta, por exemplo, para relacionamento com a esposa, 2 canetas para conversar com o subordinado, uma caneta para conversar com o fornecedor, e de repente ele se depara assim, ele fala, nossa, acabaram as minhas canetas, eu não tenho mais energia. Então, aí ele olha para aquela distribuição e ele fala, puxa, não está legal. Porque daí eu falo para ele, então vamos lá, se você tinha 20 canetas que representavam a sua energia, né? E você colocou, por exemplo, 5 canetas para o seu trabalho,
Então, de 20, você colocou 5. Quantas faltaram? Faltaram 15. Ah, tá. Bom, ali no relacionamento com a sua família, por exemplo, você colocou uma. Você tinha 20 no total, né? Então, ficaram faltando quantas? Ficaram faltando 19. Ah, legal. Acabou o seu dia, você vai dormir. Qual é a sensação? É de débito ou é de crédito? Ele fala, puxa, é de débito. Então, na realidade, eu não preenchi nada, eu não concluí nada. Eu achei que pondo um pouquinho em cada lugar eu ia realizar, mas não realizei. Então, eu falo, bom, então como que você pode resolver isso? Então, qual é o pulo do gato? Qual é a saída? Aí ele vai, roda, fala, até que tem um momento ele tem o clique, ele fala, já sei. Então, eu tenho que pegar 20 canetas, e esse total que representa 100% da minha energia, eu coloco, por exemplo, lá no meu trabalho, certo? Aí, opa, ok. E com a minha mulher, que eu tenho meia hora por dia, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, né? Olha, você pega lá as 20 canetas que simbolizam 100%, e naquela meia hora, está ali total para a sua mulher. Qual é a sensação que a sua mulher vai ter com aquilo? Que você ficou muito tempo com ela. Porque quando você foca, a sensação é como se o tempo dilatasse, né? Então, ali, você consegue arrumar tempo para tudo. Porque é uma questão de focar, né? E esse focar... Estamos falando aqui da congruência, Beth? Sim, sim. Congruência é você estar de corpo e alma num único lugar fazendo aquela coisa. Estou agora sentado jantando com meu filho. Então, esteja 100% de corpo e alma. Isso é congruência. É isso, Laura. É isso daí. Eu diria que é assim, nossa, gente, existe uma ferramenta, essa, que você acabou de falar de uma maneira muito legal, né? Que significa o quê? Você estar presente totalmente em cada uma das fatias da sua pizza, né? Em cada uma das suas situações do dia a dia. E não importa se são 10 minutos, meia hora, 3 horas, 5 horas, não é isso, né? O que importa é você estar ali por inteiro. E normalmente, né, se você conversar com várias pessoas, você vai ver que elas conseguiram só após o checkmate. E muitas tiveram checkmate e não conseguiram, né, olha? Não conseguiram. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, e eu não sei se vai dar tempo de ter outros. Só que a máquina, o organismo, ele não tem estrutura para muito tempo para segurar tudo isso. É isso que eu perguntar. Aí o corpo grita. É isso que eu perguntar. Quando é que o corpo grita? Tem um momento na vida que o corpo grita mais? Como é que esse corpo grita? Quais são os sinais, assim, de que o corpo está gritando? O corpo grita depois que a mente já sinalizou, o cérebro já deu alguns sinais. Então, as pessoas elas começam a ter algumas sensações desagradáveis, mas elas não param por ali. Elas passam por cima e fingem que nada está acontecendo. Tipo blackout, tipo blackout que o Emílio teve. Aquele blackout é a resposta da caixa cerebral dizendo para, porque senão o parar acontecerá para sempre. Então, morte. Então, o cérebro, ele desintegra para que você veja que é hora realmente de parar. É muito legal a história do Emílio, né? A história do Emílio traduz tudo isso. Na história dele, a gente tem todos esses aspectos. E você vê, né, que ele passa por uma situação crítica da primeira vez, mas não resolveu muito. Aí vem a segunda mais forte, aí ele repensa e aí ele transforma. Mas eu acho legal você poder virar a chavinha todos os dias. Mas você só vai conseguir virar se realmente você estiver ali presente totalmente, ou seja, consciente de cada coisa que você está fazendo no seu dia a dia. A máquina, o computador para, o telefone para, o carro para, né? Então, assim, a gente precisa ter uma troca de resíduos e as pessoas não fazem isso. Andresa, tem alguma dica para pessoas
que de repente chegaram nesse limite, assim, eu acho que eu cheguei no limite. Alguma dica? É realmente a mudança do que você faz? É o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? É o autoconhecimento? O que a pessoa tem que fazer quando ela, de repente, se depara com essa situação de fadiga? O que passa dentro da tua mente? O que você está pensando agora? Por exemplo, agora que eu estou conversando com você, você está ouvindo, está rodando na tua caixa, você está produzindo pensamentos, e isso te gera sensação e emoção. Então, você só vai começar a entrar em contato com isso quando eu verbalizo isso para você, você começa a observar. Então, se desde cedo nós ensinamos as nossas crianças a perceberem o mundo interno, no primeiro sinal de alerta, a pessoa já vai parar e prestar atenção. Eu estou escutando um zunido no meu ouvido, porque às vezes o estresse ele começa assim, um zunido, é uma tontura, a pessoa às vezes tem um pouco de falta de ar. São os primeiros sinais, tremores. Então, assim, quem já está percebendo isso, tem que buscar ajuda. Por quê? Porque ela precisa entrar em contato com isso, sentir isso, para poder administrar o interno que está borbulhante. E ele vai entornar o caldo, como diz lá no interior. Quer dizer, se a pessoa não se conhece, se tem alguma coisa errada com ela mesma, ela não vai saber, porque ela não sabe como ela é. Na por essência, isso que por isso que a maioria das pessoas ela chega nesse desconectar, ou ela chega no consultório com crise de pânico. Burnout, ele não nasce, ele não brota do nada. Você acha que depois que esses parafusos eles ficam desconectados, a pessoa chega nessa árvore, como você comentou, é difícil regredir? Assim, é uma pergunta que eu não sei nem se vou deixar no ar, mas assim, depois que o negócio, que o caldo engrossa, assim, como você comentou, é difícil voltar? Depois que desequilibra, o negócio fica difícil para voltar ao final? Quer dizer, é muito melhor a profilaxia do que depois remediar? É muito melhor a profilaxia do que remediar. Por quê? Porque a gente vai ter que remediar por muito mais tempo. Então, prazo, né? Mas quanto eu vou ter que ficar aqui no tratamento com você, né? Então, se você faz uma profilaxia, é muito mais leve, porque você vai acessando conta a gota. Quando você está numa crise de pânico, você não tem aguentômetro mais, porque já explodiu tudo, já está tudo para fora. Eu sempre falo que nós não temos medo do escuro. A criança também não tem medo do escuro. A gente tem medo do que tem no escuro. Qual é o recado que você daria, Andresa, para as pessoas que precisam se movimentar, precisam mudar, mas estão com aquele medo absurdo do escuro? Não do escuro, mas do que tem dentro do escuro. Do novo, né? Primeira coisa, autoconhecimento. Não tem jeito de nós vencermos os nossos medos se a gente não se autoconhecer. O que está me impedindo de ir para o novo? O medo. Medo do quê? Do que tem lá. O que é isso? Fazer um planejamento. Planejamento de tudo. Você quer mudar de emprego daqui a quanto tempo? Você quer ir para a mesma função? Que empresa que você deseja, né? Você está insatisfeito com a sua função? Você tem vontade de ir para uma função diferente? Mesmo que você não esteja tão satisfeito na empresa que você esteja trabalhando no momento, prestar atenção nas outras funções e mais. Você está louco para espirrar dali, mas antes de espirrar, veja se a sua empresa ela tem aquele programa educacional onde você possa se lapidar melhor naquilo que você está com vontade de buscar. Mas, às vezes, é o ambiente, às vezes é a liderança, às vezes são os colegas próximos. Então, você tem que olhar bem o que é que está te gerando satisfação. Porque, às vezes, as pessoas falam, eu sou feliz com o que eu faço, mas ela não tem autoconhecimento. Talvez ela seja feliz com o que ela faz, mas o ambiente corporativo
não coopera. Então, antes de dar o chute, veja o outro lado positivo, porque ainda ali pode ter coisas positivas e você pode ficar mais robusto, mais forte. E aí sim, você olhar para se colocar em talvez uma função diferente em outra empresa, ou talvez até na empresa que você esteja, porque tem os processos internos e talvez o outro líder, os outros companheiros serão legais, entendeu? Isso é muito importante. Muito legal. Andresa, dá vontade de passar a noite inteira falando com você. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, simpatia. Obrigado mesmo. Acho que vai ser muito útil isso aqui para as pessoas que estão assistindo. Foi um prazeraço, assim, falar com você, tá? Que presentão! A participação da Andresa, a participação da Beth. Sempre que essas psicólogas aparecem, são sempre aulas, não é mesmo? E aprender nunca é demais. E a entrevista do Emílio deu o que falar essa semana. Nós recebemos tantas mensagens de pessoas que passaram por uma situação parecida, de pessoas que se identificaram com essa situação, de pessoas dizendo que, assim como o Emílio, também priorizavam mais o trabalho e se esqueciam um pouco da família, se esqueciam um pouco da saúde. E assim, eu e o Fabrício vamos cumprindo o objetivo do nosso projeto, trazer aqui histórias que nos ensinam, até porque não podemos parar nunca de aprender, não é mesmo? E eu quero encerrar o vídeo de hoje indicando um filme. O nome do filme é Um Homem de Família. E se você tivesse uma segunda chance, esse filme é do ano 2000, mas ele nunca esteve tão atual. Todas as pessoas que sempre priorizam o trabalho e esquecem da família, esquecem de cuidar da saúde, precisam ver este filme. Não deixem de assistir Um Homem de Família. E se você tivesse uma segunda chance? Tá aí. Eu falei que no final desse vídeo eu ia dar um presente para vocês. Mas antes disso, vendo as psicólogas falando, eu fiquei pensando, será que tem como ser feliz e trabalhar no mesmo lugar? Só tem uma pessoa que pode responder isso. Aliás, só tem duas pessoas que podem responder isso. Nossa, que prazer receber vocês aqui no domingo à noite. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Olha, dizem que unanimidade não existe, mas no caso de vocês, todo mundo que a gente fala sobre Vânia e Ana fala bem, porque admiram vocês. Elas têm mais de 50 mil inscritos no YouTube, elas são donas do maior canal de desenvolvimento e de RH do Brasil, né? Dão muitas dicas, têm vídeos bombados, são escritoras de livros. Você é uma pessoa genial. Eu nunca tive alguém tão incrível como você. E a pessoa sai do feedback achando que ela está arrasando e ela está sendo demitida, entendeu? Eita! Vânia Ferrari e Ana Nogueira. O programa da semana que vem está imperdível. Grande chacoalhão, um chacoalhão gostoso. Pessoal, não perca o próximo domingo. Muito obrigado pela sua audiência. Peraí. E o presente que eu tenho para mostrar para vocês? Vamos comigo ver esse presente? Acorda, levanta pra viver. Esse é o presente que nós ganhamos todos os dias. Um dia novinho em folha, pra gente poder viver e ser feliz. Olha só quem tá apontando ali. Um ótimo domingo para você. Sempre.